Comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Aleluia. Como eu sempre digo, o melhor é louvar, né? Deus é maravilhoso quando nos surpreende da maneira como Ele age nas nossas vidas. Eu gostaria de chamar a irmã que viesse aqui, que eu pedi para cantar um cântico. A gente vai preparando aqui. Antes de eu falar alguma coisa, eu gostaria que vocês louvassem com essa canção, que eu queria falar algo dentro dela também. Mas eu fico vendo a maneira com que Deus realmente Ele trabalha nas nossas vidas. Deus é um Deus de milagre. O que as irmãs acabaram de cantar? Deus de e caminha por onde? Pelo deserto. Caminha pelo deserto. Moisés foi levado ao Egito, foi criado por faraós, foi criado nas melhores instruções que poderia ter naquela época, quem sabe hoje uma UFRJ da vida, uma USP da vida. Ele foi preparado ali naquele lugar, amém? Mas preparado ele foi no deserto. Porque quando ele se posicionou da maneira que Deus queria, aí Deus falou, agora eu vou amassar. Aí a irmã vem aqui na frente e diz assim, nossa, eu estava precisando tanto, né, irmã? Que alguém viesse, me desse um abraço. Às vezes o nosso coração está apertadinho. Às vezes a gente está precisando tanto de um afago, de uma palavra. Aí a gente, Senhor, envia alguém. Aí o Senhor envia alguém, irmão, ora por mim. Estou passando problema, dificuldade, estou precisando. Aí você ora, daqui a pouco chega outro e assim Deus vai trabalhando. É no deserto que Deus trabalha. E Paulo foi dessa forma. Eu pedi à irmã que louvasse com essa canção, que é uma canção que desde a primeira vez que eu ouvi, essa canção ela bate muito forte dentro de mim. Porque eu vejo essa canção na vida até mesmo da minha filha. Mas essa canção eu vejo também nas nossas vidas. Porque a Bíblia me mostra que essa canção também falava na vida de Paulo. E a gente tem que entender isso. Eu gostaria que você meditasse nessa canção. Eu gostaria que você agora, quem souber cantar, cante. Quem não souber, vai meditar. Mas eu gostaria que você se conjecturasse, ou se você viajasse no tempo, ou você tente se colocar nessa canção. Como se você estivesse vivendo isso que ela vai cantar. E que você estivesse precisando de fato disso que ela vai dizer através dessa canção. Aleluia. Aleluia. O meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim?
Conseguiram se conjecturar, conseguiram entrar nesta canção? Realmente você consegue pedir que o Espírito reine sobre a tua carne? Você consegue entender quando a palavra nos mostra que o pecado ele está dia a dia, ele não brinca, o diabo não brinca de ser diabo. Ele está 24 horas ao nosso derredor tentando nos derrubar. E muitas das vezes, como damos lugar com coisas tão pequeninas, aonde nós deveríamos ser unânimes, deveríamos ser um só no Senhor, aonde nós deveríamos deixar o Espírito agir, a gente deixa a carne agir. E o Espírito fica em segundo plano. E quando a gente faz isso, a gente peca, a gente enfraquece. O Senhor muitas das vezes até permite, mas é para que você cresça. Senhor, envia alguém, eu preciso de oração. Aí o Senhor envia. Não vim orar não, eu preciso da sua oração. Deus te leva ao deserto. Deus levou Moisés lá nas melhores faculdades, muito bem preparado. Mas quando chegou o momento de Deus trabalhar, Deus leva Moisés ao deserto e mói. Sem comida, sem água. E vai caminhando, até acabar todas as suas forças, até se esvair todas as suas condições, todas as suas resistências, tudo que ele possuía. Aí o Espírito de Deus entra agindo nas nossas vidas. Queria pedir aos irmãos que abrissem no livro de Efésios, capítulo 4. Paulo vivia isso, quando ele dizia que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o pecado estava sempre diante dele. E uma certa feita, Paulo clama a Deus e pede: Senhor, se possível, Senhor, afaste esse espinho da minha carne. Mas o Senhor dizia: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quantas das vezes a gente ora: Senhor, eu não quero falar com aquela irmã não, Senhor, não quero sentar perto dela, eu não quero passar por aquela pessoa, eu não quero passar por aquele vizinho, eu não quero estar ao lado daquele, Senhor, e quer escolher os melhores caminhos, mas o Senhor quer que tu passe ali naquele funil, para Ele poder agir contigo. Lembre-se de uma coisa, nós precisamos ser unânimes, um só. Efésios capítulo 4 diz: rogo-vos, pois, irmãos. Paulo não está dizendo aqui: irmãos, eu peço a vocês, irmãos, eu quero orientar vocês, irmãozinho, olha, vou te dar um conselho. Não. Paulo rogava, Paulo clamava, Paulo intercedia, Paulo chorava, Paulo sofria, para que hoje nós tivéssemos esse entendimento. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação que foste chamado. Qual a sua vocação? Para que você foste chamado? Ah, irmão, eu sou chamado para ser um servo fiel, um servo do Senhor. Tem agido assim? Você tem feito desta forma? Com toda a humildade e mansidão. Tem gente, porque ele é sanguíneo, ele tem que botar o sangue para fora. Ele quer explodir com aquilo que ele acha. Vou dizer uma coisa para você: Deus não está nem aí para a nossa axiologia. Deus não está nem aí para o nosso entendimento. Porque a palavra dele nos mostra que a nossa justiça, para Ele, é trapo de imundícia. Deus quer você. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu coração unânime. Um só.
coração. Olha quantos nós somos aqui, cada um criado de uma maneira, cada um pensantes de uma forma, cada um com seus ideais, cada um com as suas profissões. Um toca, o outro prega, o outro ora, né? De repente um trabalha no bruto, um trabalha no leve, o outro trabalha com a mente. Somos seres pensantes. Mas quando nós somos resgatados para o Senhor, eu preciso ter um entendimento que eu preciso ser corpo. E sendo corpo, eu preciso ser um. Então não é mais o que eu penso, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Porque se eu sou chamado de servo do Deus Altíssimo, a gente tem um entendimento que servo não tem vontade, não é verdade? Pare e pense na época dos escravos, quando os seus senhores falavam alguma coisa, eles tinham querer. Nós somos servos do Altíssimo. Só que a grande diferença de tudo isso é que a vontade de Deus, amado, para você, sabe qual ela é? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O querer e o efetuar está todo na mão de Deus, para que as coisas aconteçam, para que as portas de trabalho se abrem, para que a enfermidade seja curada, para que os seus problemas sejam solucionados, para o que você sente seja resolvido. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E para isso eu preciso entender que eu sou um. Não é o que eu acho, não é o que eu quero. Não. O pastor Marco tem que entender, porque eu acho... Não, o pastor Marco é o líder da igreja, a gente tem que estar com ele, somados a ele, para sermos um. E juntamente com o Senhor, sendo um, ele recebe a orientação de Deus e nos passa. Nós fazemos como me fugiu agora a palavra. Os bereanos faziam. Paulo ia a Bereia, pregava a palavra, ficavam todos assim, ó, atentos ao que eu estou dizendo. Quando esse povo chegava em casa, vocês pensam que eles pegavam a Bíblia e jogavam na estante e ia resolver outros assuntos? Aí, Paulo nesta noite falou isso, isso e isso. Deixa eu conferir aqui, ó. Então é isso que nós temos que fazer, ser um. A orientação vem, nós vamos conferir, está dentro da palavra. Eu preciso ser um, conduzido por uma liderança, porque fica difícil. Como ficaria, Nilson? Vários instrumentos tocando base, uma bagunça, não é verdade? Assim, são vários líderes juntados. Precisa ter um líder, uma cabeça, e os demais, se estamos juntos com ele, nós temos que vestir a camisa e nós temos que executar aquilo pelo qual fomos chamados. Você foi chamado para quê? Para servir ao Senhor? Qual é o seu chamado? O que você tem feito? Você tem colocado as suas ideais, é o que você pensa, é o que você acha? Não. É o que o seu pastor designa, é o que a Bíblia orienta e o que o Senhor fala ao seu coração. E Paulo diz que rogava, a palavra diz que ele rogava a Deus para que nós tivéssemos esse entendimento do que é o verdadeiro chamado. E ele fala para nós assim, ó, esforçando-vos, no verso 3, diligentemente por preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Esforça. O reino dos céus não é conquistado de qualquer maneira, mano. Nós não vamos chegar naquele dia, Senhor. O Nilson acho que é um dos que menos falta aqui, porque ele tem que mexer no som, ligar o som, né? Aí o Nilson vai chegar lá, Senhor, não faltei nenhum culto, Senhor, eu tive todos. A Miriam briga comigo que às vezes eu uso muito o Nilson, mas eu amo ele demais. Para de usar o Nilson, ele vai ficar triste contigo. Vai não, ele vai me amar. Mas é dessa forma. A gente precisa ter esse entendimento. Vamos nos esforçar com diligência, com afinco.
termos uma só mente, um só. Vamos parar com picuinha. Vamos parar de ficar pensando nisso, naquilo. O irmão tem que agir desse jeito. Não é. Vamos tentar entender. Porque um é de uma forma, o outro é de outro, e o outro pensa de outro. Um é técnico em alguma coisa, como eu disse, e o outro faz outro, mas no Senhor nós somos um. Nós somos unânimes. Nós seguimos uma só diretriz. Nós temos uma só liderança. E Paulo diz: esforçai-vos. Paulo não diz assim, se vocês conseguirem, se vocês puderem. Não, o reino dos céus, irmãos, há de se pagar um preço. Nós precisamos nos esforçar para passar pela porta estreita ali, para que Deus possa nos conduzir aonde Ele quer nos levar. Há somente um corpo, não tem vários. Há um corpo só, e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós precisamos de sermos unânimes dessa maneira. Nós precisamos ter essa diretriz. Quando nós nos ajuntamos para fazer a obra do Senhor. Quando nós nos ajuntamos para executar a vontade daquele que nos arregimentou, daquele que nos resgatou do lamaçal do pecado, daquele que nos tirou lá do mundão. Um fazia isso, outro fazia aquilo, e outro fazia algo mais, mas o Senhor tirou todos esses carrapichos, te deu uma novidade de vida, colocou um cântico novo nos seus lábios, te dá uma nova vestidura e diz: anda dessa forma, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, eu vou resolver os seus problemas. Moisés, você estudou lá, se preparou, está fortão, inteligente, sábio, muita sabedoria, muito eu, mas eu vou cuidar de você, Moisés. Levou ele para o deserto e amassou. A Bíblia diz que nós somos vasos, irmãos, e vasos de barro, ao qual nós temos dentro de nós a excelência do Senhor Jesus, ao qual nós precisamos ter o cheiro do Senhor Jesus, ao qual nós precisamos exalar Jesus. Aonde quer que você vá, seja na escola, seja no trabalho, seja no passeio, aonde quer que você esteja, você precisa exalar Jesus. Sabe por que Deus, eu tenho entendido dessa forma, sabe por que Deus me fez um vaso de barro? Para mim nunca me achar que eu sou bom. Deus, eu tenho 40 anos de igreja, Deus, eu sei de tudo, não preciso aprender mais nada. Eu fiz teologia, vasos de barro. Porque isso aqui não se converte. Constantemente ela está numa luta entre a carne e o espírito, entre fazer ou não fazer a vontade de Deus. Mas a palavra nos orienta: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer o poder de Deus, nós precisamos conhecer as nossas limitações. A irmã cantou um hino aqui sobre limitações. Às vezes eu costumo falar sobre Sansão, pega de uma queixada, derruba 1000, Senhor, o Senhor vai me deixar morrer porque veio a limitação. As forças de Sansão, após derrubar 1000, se foi e ele caiu prostrado para morrer, e ele clama a Deus e Deus faz jorrar uma fonte de água diante dele, para que a sua sede seja revigorada a sua vida e ele consiga continuar. Nós somos vasos de barro, nós quebramos, e vou te dizer uma coisa, quando a gente quebra, aí é que a excelência do cheiro sobe.
Pensa quando um perfume, se você quebrar um vidro de perfume dentro do seu quarto, toda a sua casa vai tomar aquele cheiro. Assim é conosco quando o Senhor nos quebra. E às vezes Ele faz isso para que as pessoas conheçam a excelência dEle dentro de você. Como é que pode? O irmão é daquele jeito, mas ele tem algo diferente. Quando ele fala, meu coração é tocado, me faz refletir na minha vida. Isso é a excelência do poder de Deus. Não é o irmão A, o irmão B, o irmão C, mas é a presença do Senhor Jesus. Por isso a palavra diz: se tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. As nossas fraquezas estão sempre diante de nós, mas nós precisamos resistir a isso, porque é Ele que vai trabalhar nas nossas vidas, é Ele que vai te moldar, Ele que vai fazer você da maneira que Ele quer. Ele te arregimentou para o exército dEle, mas para que Ele te chamou, cada um sabe para que Ele te chamou. Então faça com afinco, faça com afinco, lute por aquilo. Esforça-te por fazer a vontade do Senhor. Esforça-te por estar preparado a fazer a vontade do Senhor, para que a excelência dEle possa aparecer na sua vida. Hoje lá naquele trabalho que fomos cedo lá na fazenda, teve um jovem lá. Eu senti o chamado de louvor na música nele quando eu cheguei. Ele logo já aproximou de mim, ele me viu com o violão, já se aproximou. Pô, irmão, toca, quer que liga? Eu vou pegar uma caixa. Falei, não, a gente toca aqui assim mesmo, primeira vez, né? Então a gente tem que analisar o espaço, o terreno. Não, tem caixa ali, tem cabo. Eu falei, não, tá tranquilo aqui. Aí ele foi lá, pegou eu não sei o nome daquele instrumento de bater. Arrom? É isso aí. Ele pegou o negócio daquele, ele sentou lá e eu fiquei olhando. E ele feliz da vida. Aí no final fomos lá orar por ele, eu e o príncipe. Aí nós oramos por ele. E eu senti de falar para ele, mano, você é uma pedra preciosa para o Senhor Jesus. Você é uma pedra de ouro. Eu te vejo como uma pedra de ouro bruta. Eu já falei isso aqui. Uma pedra de ouro bruta, sem parecer algum. Eu te vejo assim. Mas o Senhor sabe que dentro de você tem ouro, você tem um chamado. Dentro de você tem ouro, e ouro bom. Ouro de Ofir, ouro bom. Mas você precisa dar lugar. E ele chorava como criança. Eu perguntei a ele, você sabe como Deus, como o Orívens prepara o ouro? Talvez alguns aqui não sabem, vão aprender agora. Você sabe como o Orívens prepara o ouro? Ele pega aquela pedra, eu ainda não vi, mas dizem ser uma pedra bruta. Tu olha assim, tu não diz que é ouro, uma pedra escura, não é amarelinha, brilhante como a gente imagina que seja. Ele pega aquela pedra, mas ele sabe que ali dentro tem ouro. E ele bota numa panela chamada cadim. Isso o Orívens. E ele pega aquela pedra, a primeira coisa que o Orívens faz foi o que Deus fez com a irmã que estava aqui testemunhando. Toma-lhe fogo, toma-lhe prova, leva para o deserto. Ou o que fez com Moisés, leva para o deserto, bota fogo, torra ele lá, deixa lá derreter. E ele vai derretendo, e ele vai derretendo. Quando o Orívens vê aquilo, ele vai na panela e joga uma pitada de um produto químico, ele joga umas gotinhas de um produto químico, e aquele ouro já derretido, como uma larva incandescente, ele começa a girar essa panela. E o Senhor bota fogo também na gente. E Ele começa a trabalhar, e Ele te leva. E Ele roda contigo. Só que aquela pitada que o Orívens joga sobre aquela pedra, o Senhor derrama o Espírito sobre você. Ele derrama o Espírito sobre mim. E Ele vai trabalhando.
Aí eu falei para ele, sabe essa vida que você está agora? Sabe toda essa situação que você passou aí nas drogas, agora tu está vivendo aqui? Tudo isso são as mazelas que você tem trago. Mas o Senhor agora derrama sobre você uma pitada do Espírito. E você vai comer, você está derretendo. Ele estava chorando. E ele vai começar a botar o fogo. E conforme o fogo derrete aquela bola de ouro, aquela incandescente, girando dentro da panela, com a pitada que foi jogada na nossa vida, o Espírito Santo, no cadim, uma pitada da química, toda impureza, todo pecado vai se desgrudando do ouro. E o ouro vai se tornando purificado. E eu perguntei a ele, você sabe quando é que o Oriven sabe que o ouro está pronto? Que o ouro está 18 quilates, o maior valor? Ele chorando, não. É quando ele olhar aquela pedra dentro do cadinho, incandescente, e ele vê o rosto dele refletido naquela bola incandescente. Deus permite as lutas, permite as provas, permite os problemas, e Ele quer ver se você vai permanecer firme, se você vai lutar com todas as suas forças. E o Senhor está jogando a unção, Ele está jogando a pitada química dele, e Ele está botando fogo e trabalhando com a sua vida, até você poder dizer, como a irmã cantou, em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. E quando Deus poder olhar para você, olhar para mim, e ver o rosto dele refletido em nós, aí Ele vai dizer, agora você está preparado para mim. De repente você pode ser, quem sabe, até ser arrebatado. Porque vai entrar numa situação de purificado, de muito santo. E quando é santo demais, ou Ele te arrebata, ou Ele te leva numa carruagem de fogo. Assim foi com Elias. Elias andou firme com o Senhor, e o Senhor o levou. O Senhor o arrebatou numa carruagem de fogo. Da pessoa? É bom, irmãos. É bom quando a gente consegue ter essa afinidade e essa intimidade com Deus, porque a nossa carne não vai se levantar, porque o Senhor, o Espírito dele vai estar sempre na sua vida, e você vai conseguir transmitir, ser amigos de todos, sermos unânimes, sermos um só, temos uma liderança, obedecendo a nossa liderança, caminhando com a nossa liderança, somando. No reino de Deus só existe soma e multiplicação. No reino de Deus não tem diminuição. Deus não quer isso. No reino de Deus, Ele não quer divisão. Ele quer multiplicação. Ele quer soma. Ele quer que nós nos coloquemos na posição para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. E é na nossa fraqueza que o poder de Deus vai ser aperfeiçoado. Lutem por isso, irmãos. E essa canção, como eu falei com vocês, é uma canção que realmente sempre me tocou, porque essa menina, ela deveria estar dentro de um barril de azeite, às vezes eu falo, porque é Bíblia pura. Eu gosto muito de analisar as canções que se cantam, porque para mim louvor é Bíblia cantada. Então a gente tem que avaliar aquilo que nós cantamos. A gente precisa avaliar. Esses dias eu conversando com um candomblessista, ele falou para mim assim, cara, lá no centro a gente toca lá nossos instrumentos, você sabe que o som são como ondas. Falei, sei. Isso não acaba quando toca não, porque isso como ondas, ela se propaga e ela vai. E o diabo está aí, irmãos, tentando nos parar, tentando nos impedir. E essa canção para mim foi uma canção poderosa, quando essa irmãzinha pôde escrever essa letra.
porque ela conseguiu, em poucas frases e poucas palavras, distinguir e descrever aquilo que Deus quer que nós sejamos e nos fazer entender que a gente precisa nos esforçar, que a gente precisa lutar, que a gente precisa permanecermos unânimes, sendo um só. Vamos amar mais. Vamos amar mais uns aos outros. A gente sabe que o próprio povo pediu, Deus deu lá os 10 mandamentos para ele, ninguém cumpriu. Jesus vem, cumpre os 10 e resume em 2. Amai seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Foram resumidos em 2. E a salvação é graça. E eu acho interessante que graça é um favor imerecido, mas também não é passaporte para pecar. Não é passaporte para você fazer o que você quer. Nós precisamos ter uma vida de santidade e deixar Deus operar e Deus trabalhar, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, para que as pessoas passam ao nosso derredor e ouçam, e elas ouçam o som que vem do céu, o som que vem do coração de Deus. Que eles possam passar, ouvir o irmão Nilson tocar, mas que as notas possam ter unção, que possa quebrar o jugo, que as pessoas possam passar e ouvir as irmãs, o ministério de louvor cantando aqui, mas que o seu louvor possa ter unção para quebrar o jugo do que prende aquelas pessoas. E de que forma eu consigo isso? De que forma eu consigo esta unção? Sendo unânime, amando, buscando, tendo uma vida pautada na palavra. Não no que eu quero, não no que eu acho, não no que eu penso, mas no que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer de mim. Exercer o chamado que eu tive para a minha vida. Você foi chamado para quê? A irmã foi chamada para atuar lá na cantina. Faça com afinco. Deus vai honrar a irmã em todos os propósitos. Eu fui chamado para ficar lá na portaria. Faça com afinco. Receba com alegria e com um sorriso aqueles que adentram por esta casa. Eu fui chamado para o louvor. Então aprenda a louvar em espírito e em verdade. Aprenda a dar a Deus aquilo que Ele quer. Eu fui chamado para a oração. Cola com a irmã Merinda. Irmão Merinda, eu quero orar mais, eu quero aprender. Como é que é? Me ajuda aí. Eu quero estar no ministério da dança. Cole com as irmãs da dança. Aprendam a dançar na presença do Senhor. A dançar uma dança diferente. Não uma coreografia, mas uma expressão que quando você olhar, você, meu Deus, isso é diferente. Porque você vai sentir unção. Não é uma coreografia, é a unção de Deus que desce sobre esse lugar, sobre esta liderança, e os que estão ao nosso derredor possam ser alcançados. Unção, e isso só vem quando nós conseguimos ser unânimes, quando nós conseguimos ser um só. Deus opera nas nossas vidas. Amém, amados? Isso foi o que Deus colocou no meu coração. O meu coração arde com essas coisas. O Senhor sabe disso. E eu vou estar retornando a palavra a quem é de direito. Nossa pastora. Aleluia. Jesus é bom demais, amados. É bom servir ao Senhor. É bom descansar nos braços dele. Pai, na tua presença, nós queremos agradecer a ti, Senhor, pelo teu amor para conosco, porque reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos, Pai, que somos tão falhos, tão fraquinhos, mas em ti, Senhor, saltaremos muralhas. Em ti, Senhor, faremos grandes proezas. Em ti, Senhor, faremos grandes obras, Pai.
Mas nós precisamos de Ti, Senhor, para que a Tua honra, a Tua glória seja exaltada através de mim, através de nós, através desta igreja, através desta liderança, Senhor, através da vida de cada um que aqui está, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e faça-nos entender cada dia mais e mais a questão da unanimidade, Senhor. Precisamos ser um, Senhor. Precisamos ser um. Precisamos aprender, Senhor. E a Tua palavra diz: aprenda com as formigas como são unidas, Pai. Como são unidas, Senhor. E quando uma não consegue carregar, Pai, a gente vê ali 2, 3, 4, 10, 15, 20 carregando um peso maior do que elas. Que nós sejamos assim. Que nós possamos abraçar os nossos irmãos quando estiverem com problema, precisando. Nós precisamos ser um, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos. Faz segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá.